Boa noite, irmãos, graça e paz. Temos aqui para fazer, por alguns minutos, uma live, digamos, um pouquinho diferente dos assuntos que nós temos abordado no canal Venho Sem Demora, mas que também é bem interessante. Estaremos colocando algumas passagens bíblicas que é do nosso interesse, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para que a nossa alma venha a ter alegria e paz. E também que exige alguns cuidados, aos quais muitas vezes nós não temos tido nesses dias que nos é concedido o sopro de vida aqui na terra. Ou seja, para aqueles que conhecem as Escrituras sabem que nós somos peregrinos, e para aqueles que não conhecem, que fiquem o alerta, para que se cuidem do seu corpo, cuida principalmente da sua vida espiritual. Então, sem perca de tempo, o plano de saúde. O que seria essa palavra para nós traduzir nesses dias de hoje, aos quais nós sabemos que os seres humanos aqui estão sujeitos a várias enfermidades, umas contraídas por os alimentos que comem, outras porque muitas vezes a gente também não tem um cuidado, um planejamento para aquilo que a gente tem exercido a cada dia, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer outro lugar que nós estamos, muitas vezes não temos um cuidado especial conosco. O plano de saúde que hoje nós estamos começando agora a mencionar, muitas pessoas entendem que fosse um plano tipo da Unimed, do Centro Clínico, ou da Canal Dente, da Promedical, tantos planos de saúde que tem, a qual eu já participei, já tive, e sei que eles ajudam, né, entre aspas, né, porque o maior plano de saúde é eu e você fazer um planejamento daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente pode comer e daquilo que a gente pode estar. Então, tem alguns itens que nós possamos começar a entender um pouquinho nessa live que nós vamos fazer agora, um pouquinho diferente, mas que vai ser bem interessante, vai ser de alto benefício para mim e para você que está aí do outro lado da live. Plano de saúde. Então, como eu já comecei a frisar, essa palavra todos entendem como se fosse de alguém, né, cuidando de você, ou seja, um médico daqui da terra cuidando, ao qual nós sabemos que o médico, como os remédios de uma farmácia, foram feitos para amenizar, não trazer totalmente a cura. Então, para isso que nós sabemos e começamos a entender agora, em algumas palavras, que o maior plano de saúde é eu ter o cuidado da minha vida espiritual e principalmente física também, eu diria. Ou seja, nós temos que fazer um planejamento daquilo que nós estamos executando cada dia, se realmente aquilo que nós estamos comendo, aquilo que nós estamos bebendo, o nosso tempo de descanso, né, se realmente está se enquadrando com esse perfil que eu acabei de falar. Agora, plano de saúde. O plano de saúde é para nós mesmos, não é para outro cuidar de nós. O homem, ele trata isso como um plano de saúde, porque ele vai ter um alto benefício de custo alto, porque no momento que você entra num plano de saúde igual, você está sendo descontado na sua folha salarial, como também o médico muitas vezes estende, né, esse tratamento por vários meses ou alguns anos, talvez, não sei. Tem pessoas que se recuperam rápido, outras não, e outros tipos de médicos também. Eles dependem desse valor, ou valores, né, que no caso a pessoa está no seu consultório e se estende por algum tempo, meses ou anos, eu não sei. E muitas vezes não adianta, né? Só ameniza, mas não cura, não faz milagre, porque nós precisamos fazer um planejamento para nós. Esse é o plano de saúde. O plano de saúde é nós, eu e você, cuidar de nós mesmos, tanto na vida espiritual como na física. E se eu entrar na Bíblia,
é bem interessante que eu pesquisei, né? No livro de Provérbios, capítulo 16, e no versículo 1, tem algo muito interessante sobre planejamento e sobre planos. Ali está escrito assim, Provérbios, que quem escreveu foi Salomão, né, o sábio, filho de Davi, 16, versículo 1, está escrito assim, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto é o Eterno quem dá a palavra certa. Em outras traduções, principalmente na Bíblia do Almeida, está escrito, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Eterno, do Iá. Na Bíblia do Almeida está Senhor, que isso aí não é um nome, isso é um título. É direcionado esse nome ao príncipe e ao Deus desse século. Então, quando eu acabei de comentar agora sobre esse título, planos, nós sabemos que a resposta certa vem dele, do Todo-Poderoso e Grande Eu Sou. Então, aí já fica a primeira dica, que o plano de saúde maior é nós primeiro cuidar de nós mesmos e também entregar nossos cuidados para o grande Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, a justiça nossa, que é o Iá. Não é Deus, é o Iá. É o Iá, Yahushua, que é o seu filho. Esse sim que tem cuidado de nós. Esse é o maior plano que nós temos que ter na nossa vida, que é um dos cuidados maiores quando nós se entregamos para Ele. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Eterno julga as verdadeiras motivações do coração. Aqui nesse versículo 2 que eu li também de Provérbios, capítulo 16, versículo 1 e agora o 2, aqui diz que todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos. Parece, mas não é, porque muitas vezes falta um planejamento e muitas vezes até esse tipo de planejamento é formado por uma visão totalmente errada, achando que vai se dar muito bem lá na frente, e no decorrer dos meses ou anos acaba muitas vezes oferecendo ou vir a ter problemas, né? Porque não foi um planejamento segundo a vontade do Todo-Poderoso. O que mais nós poderíamos dizer sobre isso? Que nós precisamos entender que tem 3 leis que regem sobre a Terra, sobre os seres humanos. Algumas as pessoas conhecem e outras desconhecem. Uma das primeiras que eu citaria é a lei do Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, o Iá, que se chama obedecer, praticar a sua palavra. Obedecer e praticar a sua palavra, coisa que muitas vezes nem eu, nem vocês têm feito. Esse é um dos maiores planejamentos, né? E também uma das leis que muito nós precisamos observar e também praticar. A segunda se chama a lei dos homens, que seria a lei dos homens, nós conhecemos. Muitas vezes falha, né? Tem muito mais falhas, né? A gente vê no meio dos senadores, no meio dos vereadores, deputados, no caso o presidente, todo mundo falha. Por quê? Porque a lei dos homens ela é falha, mas nós precisamos entender que outra lei que nós precisamos cumprir é quando nós compramos algo, precisamos pagar. Se ainda não tivermos o dinheiro, nós não devemos adquirir esse dinheiro de forma ilícita, mas sim trabalhando, se esforçar para pagar as nossas dívidas. Talvez seja eu ou seja você, se porventura que isso não vai acontecer com nenhum de nós, tiver também com o nome restrito, né? Com restrição, né? Que você também venha, vamos nos esforçar, né, amados? Temos que se esforçar para sair dessa situação, né? Então, o que mais eu poderia dizer? Você tem contas de água, de luz, né? Sei lá, uma série de coisas que talvez você tenha dentro da sua casa de lazer e temos que se empenhar para pagar. O próprio Yahushua, ou Jesus, como está escrito na sua Bíblia do Almeida, ele ensinou quando ele mandou Pedro pegar uma pequena moeda de dentro de um peixe, e ali tinha uma esfinge, ali tinha, digamos assim, um retrato, que nem tem nas nossas moedas correntes nos dias de hoje, ele tinha
uma imagem que era do César. Então ele disse para aqueles fariseus, para aqueles hipócritas, né, quando eles ficaram um discutindo com o outro, o que ele iria responder sobre o tributo, né? Ele disse: dá a César o que é de César e dá a Iá o que é dele, ou seja, né, a Deus, na Bíblia do Almeida, que está escrito aí que não é esse nome verdadeiro. Então ali já ficou uma lição para nós entendermos nesses dias de hoje, que aquilo que nós precisamos fazer diante dessa lei que é muito falha, mas que nós sabemos que aquilo que nós comemos, aquilo que nós usufruímos, nós precisamos pagar. Essa é a segunda das leis que regem sobre esta terra, igual nós estamos peregrinos vivendo. Terceira e última, eu diria que é a própria lei do plano de saúde, do seu próprio corpo, do seu organismo. O que seria isso? Aí alguém poderia dizer assim para mim: mas a Bíblia nos mostra, e nós conseguimos traduzir em vários idiomas, que nós somos o templo do Espírito, né? E que o próprio Pai habita em nós, a qual você pode dizer assim, você mesmo, irmão, falou, né? Claro que ele não habita nesses templos de denominações que muitas vezes você vai, o que eu já estive, fui até pastor titular e auxiliar, e nós sabemos que ele não habita nesses lugares, mas o que eu quero dizer é o quê? Se nós somos o templo do Espírito, realmente, como eu creio que nós somos, mas nós não podemos também atribuir, né, uma culpa, ou seja, uma transferência de responsabilidade para o eterno quando vem a acontecer alguma enfermidade, algum desconforto no nosso físico, ou talvez até no nosso organismo, em função daquilo que nós comemos, daquilo que nós não podemos comer. Digamos assim, um exemplo: se você não pode comer muita gordura, muita fritura, você não pode fazer isso e culpar o eterno ou dizer que é coisa do Satanás. Não, é nós que precisamos nos autopoliciar sobre esse assunto e sobre esse negócio, porque nós sabemos que essa é uma das leis, a terceira eu diria assim, que é cuidar do físico, a lei do físico, a lei do corpo, que nós precisamos cuidar. Nossos cuidados no mundo espiritual está sobre os olhos do Todo-Poderoso, se assim nós estivermos no centro da sua vontade, fazendo aquilo que Ele nos ordenou, que nós temos que cuidar desse corpo, né? E esse cuidado é um dos assuntos que eu começo a falar agora. O primeiro eu já citei. Tudo aquilo que nós comemos ou bebemos, precisamos fazer um planejamento para que nós não venhamos se acometer de alguma enfermidade aqui desta terra. Por isso que você vê muitas pessoas com enfermidades que depois não conseguem nem diagnosticar mais, e se fizerem um diagnóstico, a cura não vem, o milagre não vem, porque realmente não cuidou e ainda está, né, usando o nome que não deveria usar para realmente ser totalmente curado e liberto. Porque a minha Bíblia diz que até aquilo que você comer, você precisa orar, você precisa abençoar, mas usando o nome certo. O plano de saúde, aí eu citei agora, né, que se enquadra nesse perfil que nós estamos passando aqui nessa live, um pouquinho diferente, que é cuidar também do seu corpo. No mundo espiritual ele cuida, mas no mundo físico você tem que cuidar. Você sabe também que não pode chegar no inverno, abrir uma frigideira, né, e tomar água estupidamente gelada. Com certeza você poderá ter algum problema de um choque térmico no seu organismo, no seu corpo, ou até mesmo na sua garganta, não é todos, e você pode ficar com problemas na sua voz, na sua fala, né, na sua laringe. Por quê? Porque você tomou algo que foi de encontro ao seu organismo, ao seu corpo, que estava superaquecido, como está, você está vivo, nós estamos vivos, e nós precisamos também nisso ter o cuidado. Como também no verão, da mesma forma, quando todo mundo quer tomar tudo gelado, comer coisas que sejam bem resfriadas, e muitas vezes nós podemos também ser acometido por uma enfermidade, porque a gente tem essa visão de que o Todo-Poderoso cuida de nós, do nosso corpo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O mundo jaz no maligno. Então, o maior plano de saúde para cada um de nós é nós mesmos nos cuidarmos, nós mesmos termos essa direção e essa visão. Nem que nós precisamos anotar numa folha e colocar na frigideira com um imã, para nós observarmos aquilo que nós precisamos fazer pelo nosso corpo, e aquilo que nós precisamos também observar cada dia, que quando nós
comemos ou bebemos, ou saímos, ou dormimos tarde, tem nos causado desconforto no nosso corpo, na nossa mente. Nós precisamos estar com a mente sadia, raciocinando bem. Nós precisamos descansar nossa mente, descansar o nosso corpo. Para isso que foi feita a noite, para nós descansar. Não que você não trabalhe de noite, mas se trabalhar, também precisa repousar, porque o sono é algo que alimenta muito o nosso corpo, o nosso organismo, e nós precisamos disso. Até se você tem o hábito de comer tarde, de fazer refeições pesadas de noite, né? Nós não estamos aqui na qualidade de médico, mas nós sabemos que algum problema nós vamos ter. Não, se não for agora, vai ser lá na frente, porque hoje você tem uma certa idade, né? Não interessa se é jovem ou não, ainda mais quando às vezes é jovem, mesmo que costuma comer alimentos muito pesados. Tem pessoas que têm uma certa idade também que fazem isso. Muitas vezes a pessoa pode ficar muito obesa, muitas vezes pode depois ter problema de colesterol e uma série de enfermidades, problema do coração, depressão. Por quê? Porque não houve um planejamento até para se alimentar e fora do horário, né? Quer dizer, horários diferenciados para comer e comidas às vezes pesadas. Então este é o maior plano de saúde para mim e para você, independente se você é cristão ou não. Precisa fazer um planejamento naquilo que você come, naquilo que você bebe, no tempo que você gasta trabalhando e no tempo principalmente que você tem para dormir, para descansar. Nós precisamos, para depois não ter que estar correndo para esses planos de saúde que não é o certo. Esse plano de saúde muitas vezes é só para tirar o meu dinheiro e o seu. Então nós precisamos cuidar de nós, das crianças também, dos filhos, que eles ainda não têm um discernimento, né, um total conhecimento do que está acontecendo no tipo de alimentação. E aí também às vezes em crianças, né, obesas, crianças que vêm ter problema de pressão, crianças que vão ter uma série de enfermidades em função daquilo que os pais comem e passam para eles também comer. Então, o plano de saúde maior se chama nós planejarmos aquilo que nós estamos executando a cada dia através do nosso corpo, né? Quem gosta de praticar esportes, muito melhor. Mas não adianta praticar esportes ou estar numa academia também cuidando do corpo e chegar em casa e botar para comer. Seria a mesma coisa que uma pessoa está jejuando por algo que ele gostaria de vencer na carne, né? Para fortalecer o espírito. Aí já estou falando do sistema que está dentro das escrituras, e também depois comer 3, 4 pratos de comidas também não iria adiantar, não iria fazer nenhum efeito. Então, o plano de saúde maior, eu torno a repetir, é eu e você ter um cuidado especial com aquilo que nós estamos colocando, ingerindo, né? Eu diria assim, dentro do nosso organismo, e aquilo que nós estamos planejando para que nós venhamos a ter uma saúde, não diria perfeita, mas uma saúde em condições de, quando tivermos uma idade um pouquinho mais avançada, estarmos desfrutando, seja aposentado ou ainda não, de uma saúde boa, para que as pessoas olhem para nós e vejam que a nossa saúde espiritual está boa e a física está refletindo bem mesmo aquilo que nós estamos passando e vivendo, né? Aqui ainda nessa terra. O tempo que tivermos, precisamos cuidar do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa aparência. Esse cuidado da aparência, como eu às vezes converso com a minha esposa, não é você ver uma pessoa porque ela está com o seu peso às vezes abaixo, que ela está doente. Não, às vezes tem pessoas que têm uma estrutura um pouquinho mais frágil, mas ela tem uma saúde muito boa. E às vezes você olha para uma pessoa que é obesa, uma pessoa que tem uma estrutura, uma pessoa alta, poderíamos dizer assim também, não só mesmo gorda, e às vezes está acalentada de várias enfermidades, porque não teve um cuidado de controlar o sistema de alimentação e fazer um planejamento naquilo que ela ingere, ou no tempo que ela também gasta dormindo, porque muitas vezes a pessoa também come demais e dorme demais. Então nós precisamos, né, vigiar para que o plano de saúde não se estenda para um centro clínico ou para uma farmácia, a qual eles gostam muito, porque vão tirar o seu dinheiro, que às vezes já não é muito, né? De repente é pouco, e muitas vezes até nem vai ter, né? Vai ter que depender do SUS. Então, o Todo-Poderoso, o Eterno, cuida de nós, mas nós precisamos cuidar desse corpo o tempo que estivermos
peregrinando aqui na Terra. Carta de Tiago, vamos ver essa carta aqui, Paulo direcionou, vamos ver aqui, interessante aqui para nós parafrasear em cima daquilo que nós estamos comentando e ensinando. Tiago, vamos ver aqui, nossa Bíblia online, vamos ver aqui, Tiago, capítulo 4 e o versículo 13, vamos ver aqui, Tiago 4:13, é bem interessante essa passagem aqui, que vai nos abrir um bom entendimento também, né, sobre o plano de saúde e aquilo que nós precisamos planejar. Vamos ver aqui nesse versículo, aqui na nossa Bíblia online, Tiago, capítulo 13. Olha aqui para nós. Versículo 13, Tiago 4:13. Está escrito assim na minha Bíblia, em King James. Agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nós estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devieis afirmar: se o Eterno quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Aqui esses versículos que nós lemos, aqui está falando sobre o presente, né? O passado e o futuro. Eu começaria com o versículo 14, né? Tiago, capítulo 4, versículo 14 diz assim, né? No 14, contudo vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. E é verdade. O próprio Yahushua nos ensinou que o dia de amanhã não existe. Basta o mal nesse dia de hoje. Por isso que nós temos que nos organizar, planejar as coisas para o nosso ser, para o nosso organismo. Por isso que a maior prosperidade não é só nos bens materiais, mas principalmente na alma. Porque onde nós estiver bem, nossa prosperidade na alma, até aquilo que nós nos alimentarmos, vai ser um dos maiores benefícios e plano de saúde para nós. E aqui então não te preocupa com o dia de amanhã, o que vai vestir, o que vai comer, porque até mesmo os pássaros eles vestem. O próprio Eterno nos ensina isso. Nesse versículo primeiro agora, o 13, que eu li foi o 14, agora eu vou no 13, ele diz assim, olha só: agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nós estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Aqui também deixa bem claro: prestai atenção, vós que aclamais hoje, amanhã iremos a tal cidade, nós nos estabelecemos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro, né? Aqui também nos explica que muitas vezes a gente faz planos, planeja, que nem eu estou falando do plano de saúde, às vezes as pessoas escolhem o melhor, ou se trabalha numa empresa que tem plano de saúde bom, né, aos seus olhos também, as pessoas se alegram porque ali será descontado um valor baixíssimo. Então aqui também já deixa bem claro: agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade ou a tal lugar, né, fazer algo, estabeleceremos por um ano, negociaremos, obteremos grande lucro, contudo vós não tendes o poder de saber o que acontecerá amanhã. E assim é quando nós planejamos alguma coisa. Por isso que nós falamos no livro de Provérbios anterior, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Eterno, do Todo-Poderoso. E aqui é igual. Não adianta também nós não cuidarmos desse corpo, desse organismo, e queremos viajar para cá, viajar para lá, para obter lucro. Não sabemos nós, muitas vezes, que tudo que nós venhamos a fazer através do nosso corpo, precisamos orar,
Precisamos buscar a direção do Espírito Santo, que nos dá um entendimento e sabedoria aqui na nossa mente, para saber a perfeita e agradável vontade dele para cada um de nós. Versículo 15. Está escrito assim: em vez disso, devieis afirmar: se o Eterno quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É verdade, né? Tudo tem que estar na direção dele, até para o nosso corpo, para o nosso ser. Isso é um plano de saúde, algo saudável para o meu corpo, para a minha alma e meu espírito. Por isso que ele, quando encontrou pela terceira vez Pedro e os demais discípulos dormindo, ele disse que eles não conseguiam nem vigiar uma hora sequer, enquanto ele estava no monte orando. Enquanto Yahushua estava orando, todos dormiram, né? E ele disse assim, o espírito está forte, mas a carne ainda é fraca. E isso acontece nos dias de hoje. Então precisamos fortalecer a nossa carne, né, cuidando do nosso corpo, não fortalecendo a nossa carne através de erros, um em cima do outro. Não é dessa forma que nós deveremos agir, mas sim fortalecer, eu diria, espiritualmente também, cuidando do nosso corpo, e principalmente o maior planejamento, o maior plano de saúde seria da nossa vida espiritual. Versículo 16. Entretanto, estáis agora vós, orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna, né? Isso é interessante também. Entretanto, estáis agora vós, né? Orgulhando das vossas capacidades, né? E toda vanglória como essa é maligna, ou seja, o homem fez vários planejamentos, planejou tanta coisa, daqui a pouco algumas coisas deram certo, outras não, e quando, principalmente, né, infelizmente às vezes é mal planejado, mas assim mesmo dá certo, mesmo que é de forma errada, né, as pessoas se acham que são todo-poderosos, que podem obter sucesso o resto da vida, né, derrubando os outros, né, encurtando o caminho dos outros, destruindo os outros. E nós sabemos que aquilo que também o homem semear, seja através da sua boca, do seu corpo, onde ele colocar os pés, ele vai colher. Então nós precisamos também observar isso aí, que é muito interessante, né? Porque a glória pertence ao Todo-Poderoso, o Eterno, não é a nós. Tudo aquilo que a gente vem a conseguir através da fé, através de trabalhando, que a gente vence as coisas, não é puxando o tapete dos outros. Se chama um planejamento de estudar e trabalhar. Amém? E o último, né, penúltimo, eu gostaria de citar agora, né, na nossa live, Gênesis capítulo 50, versículo 20, em cima do plano de saúde. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vamos lá, primeiro livro das Sagradas Escrituras, vamos ver, princípio. O último capítulo, gente, isso, né, que é José. Você conhece esse homem? José foi muito obediente a tudo aquilo que foi constantemente passado para ele, né? Vamos ver aqui, 50, 20. Ele disse assim, até na época que ele já estava conhecendo, né, o Todo-Poderoso, né, e os seus irmãos, que você conhece muito bem a história de José, melhor do que eu. Gênesis capítulo 50, versículo 20, está escrito assim: o mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Yah, né, o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Olha que coisa linda aqui. Então aqui já estava José deixando para nós, né, tudo que o inimigo estava planejando para tirar ele do foco, da visão. Um homem que teve muito mais, né, de 12 anos passando por lutas e dificuldades até chegar a ser governador, o anel selado, né, para esse homem comandar, né, Zafenate, né, foi um dos nomes que deram para ele. Então, esse nome é pagão, mas você sabe que ele foi um grande governador, né, comandou muito naquela época do reinado, né, de Faraó.
né, que depois você sabe que foi uma desgraça, né? Olha o que aconteceu com o povo hebreu. Mas o Zafenat Paneah, né, José, nós sabemos que foi um grande líder, né, porque ele observava a palavra, né, e ele sabia que o mal que poderia vir contra ele, contra o corpo dele, contra a vida espiritual dele, né, o próprio Eterno Yah transformaria em bênçãos para ele e para a sua casa, porque ele já tinha feito um plano, né, traçado através do Todo-Poderoso, através de sonhos que você conhece, e ele também ali já entrou um plano de saúde espiritual, um plano que ele veio exercer a cada dia através da sabedoria que vinha na mente dele, e ele também, eu tenho certeza, que também ele cuidava da sua saúde física, porque a espiritual estava muito bem guardada pelas mãos e pelos olhos do Criador. Então José, você conheceu, José foi um homem que comandou, foi um homem que teve muitos êxitos naquilo que ele planejava através da sua vida espiritual e do seu corpo. Ele fazia coisas tremendas, né? Através da sabedoria que o Espírito Santo trazia para ele. Vamos também aqui agora, última passagem para nós, Provérbios. Vamos lá em Provérbios de novo. Capítulo 16, versículo 25. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Vamos ver o que está escrito aqui, ainda sobre o plano de saúde, que não é desses que você conhece aí, que tem nas empresas aí, principalmente na cidade onde nós residimos e em outros locais. Está escrito assim, Provérbios capítulo 16 e o versículo 25. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo no final conduzem à morte. Olha só, há caminhos para o homem que parece certo, mas no final é de morte. Eu poderia traduzir assim, como está escrito na tradução da Bíblia atualizada do escritor Almeida. E é verdade. Há caminhos para o homem que parecem perfeitos. Nós vimos no dia a dia. E esse planejamento muitas vezes é de forma errônea, porque ele quer obter êxitos, status, usando o seu próprio corpo, porque o plano de saúde eu comecei a colocar desde o início, que começa aqui, né? E ele é colocado aqui quando é uma índole boa, quando a pessoa também sabe que precisa ter um domínio próprio. Então aqui nos deixou bem claro, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, que há caminhos para o homem que parece certo, no final é de morte. E essa morte muitas vezes não é só naquilo que nós vemos aí pelo este mundão espalhado fora, mas sim de nós, do nosso próprio corpo, também da forma como nós estamos administrando tudo aquilo que nós estamos praticando, que nós estamos fazendo e que nós estamos também ingerindo. Muitas vezes, quando eu falei aqui, aquilo que parece ser certo, parece que ser ótimo aos nossos olhos, e nós venhamos a ingerir também, pode nos trazer uma morte, aí já não é espiritual, é física mesmo. Então, né, que com este versículo, o último que nós acabamos de falar aqui, que nós venhamos, né, a ter uma vida espiritual obedecendo a palavra e entendendo que muitas vezes as coisas às vezes parecem que ótimas, né, aos nossos olhos, para o nosso corpo também, e nós não conseguimos definir realmente como vai ser o nosso, digamos assim, não diria o futuro pertence ao eterno, mas o nosso decorrer dos dias, né? Porque, como eu falei e continuo a frisar, o dia de amanhã pertence ao Todo-Poderoso, mas basta hoje, né, o seu próprio mal. Então, que você vai entender esse versículo, nós vemos de Provérbios 16, 25, que há caminhos para o homem que parece vida, no final de morte. Então, planeje, faça um plano de saúde espiritual, para depois no físico você ter grandes vitórias sobre enfermidades e sobre o mal. Porque até mesmo quando alguém planeja algo para tentar te derrubar, para tentar tirar você de circulação, o seu plano de saúde espiritual vai estar acima da média,
e com certeza no seu físico, né? Nem o frio, nem o calor, nem praga nenhuma vai chegar diante da tua casa espiritual e da tua casa qual você reside, em nome de Yahshua. Fica aí a dica, que o Todo-Poderoso continue te dando sabedoria, né? E até uma próxima live que nós vamos estar começando, né? Quem sabe já o estudo sobre o nome verdadeiro do Pai e do seu Filho, né? Desde a antiguidade, né? Quando aconteceu no meio dos hebreus, até os dias de hoje, para que nós venhamos a entender que Ele ainda permanece entre nós. Fica na graça e na paz, em nome de Yahushua, que assim seja, assim será. Amém.